Hoje é sexta-feira, então eu venho trazer para vocês uma indicação de uma série ou de um filme, né? E fazer uma análise terapêutica, fazer uma interpretação, dentre tantas interpretações que eu posso fazer. Eu escolho uma forma de olhar para um personagem e trago uma indicação aí de um filme, de uma série para vocês. Hoje eu vou trazer então a indicação do filme Monstro, que vocês podem encontrar na Netflix, e vou fazer a leitura do personagem Steve, que é o personagem principal do filme. O assunto principal que nós vamos falar aqui, então, é julgamento. O julgamento que muitas vezes nós damos para as outras pessoas, colocando as pessoas em caixinhas, né? Como se tivesse que cada pessoa ela tivesse que se encaixar num padrão. E acaba que quando a gente compra essa ideia, a gente também se priva muitas vezes de nos tornarmos realmente felizes, livres e bem com a gente mesmo. Porque a gente acaba também se julgando, a gente acaba também nos privando de viver outras possibilidades na nossa vida por conta desses julgamentos. Então, o que acontece no filme, né? Vamos trazer ali. Lembrando que eu sempre trago assuntos do filme e acaba passando, então, por spoilers. Então, se você quiser assistir primeiro o filme e depois vir aqui para compreender essa análise aqui que eu tô falando para vocês, né? Então, fica aí a sugestão. Vamos lá, então, para essa análise. No filme, o Steve, logo nas primeiras cenas, né? Ele é um garoto de 17 anos que ele está sendo julgado por um assalto que acabou acontecendo um homicídio nesse assalto. Então, ele está sendo julgado como cúmplice. Lembrando que eu tô aqui fora, então vai vir os bichinhos e aquelas coisas todas. Ele está sendo julgado, então, como cúmplice desse homicídio. E ele está dizendo que ele é inocente. Logo nas primeiras cenas, então, quando ele está na delegacia, o policial pergunta para ele o nome dele, eu acredito que era isso, né? O nome dele, logo depois que gangue ele frequenta. E aí, nesse momento, eu entendo que, por ele ser negro, por ele vir do bairro onde ele veio, aquele policial já compreende que ele necessariamente precisa estar numa gangue, né? Colocando as pessoas em caixinhas. E ele diz, eu não vim de nenhuma gangue. Então, é como se fosse mais ou menos assim, a pessoa te pergunta seu nome, seu RG, seu CPF, o nome dos seus pais e qual gangue você é. Como se aquilo participasse da sua referência, aquilo participasse daquilo de quem você é. E aquilo é tão natural ali para o policial, então os julgamentos às vezes se transformam tão natural no nosso cotidiano que a gente não repensa o que está fazendo, a gente compra a ideia e simplesmente coloca isso no nosso cotidiano. Então, esse é um julgamento que muitas vezes a gente dá para as pessoas. Então, por o Steve ser negro e vir do bairro onde ele vem, ele necessariamente então precisa estar numa gangue, né? Ele precisa necessariamente estar inserido nesse contexto, porque é esse contexto só que eu entendi que uma pessoa negra que vem desse bairro precisa estar. E esse julgamento, o que acontece quando a gente está julgando alguém, colocando essas pessoas na caixinha? A gente priva de realmente conhecer a história daquela pessoa, de ter empatia ou às vezes compaixão pelo outro. A gente coloca o outro como se ele fosse, muitas vezes, inferior a nós. E como se isso nos desse a sensação de estarmos acima das pessoas. O julgamento é uma forma, talvez, da gente encontrar uma paz sobre nós mesmos, de não ficar nos chicoteando. Então, o outro é inferior a mim, então eu sou mais elevado, né? Então, ou a gente encontra justificativas nas atitudes das outras pessoas para dizermos que nós estamos certos. Olha só como nós somos deuses do Olimpo, né? Que pessoas maravilhosas que somos. Então, a nossa mente humana, ela tem um condicionamento de julgamento. Então, o que eu trago aqui para vocês de leitura? A gente começar a não comprar todas as ideias que a nossa mente está nos vendendo. Então, quando a sua mente trazer um julgamento, logo em seguida pergunta, de onde isso aqui vem? Por que eu penso desse jeito? Né? Por que eu acho que esse é o certo, que esse é o errado, que isso é bom e que isso é o mal? Do que isso aqui me afasta, do que é isso aqui, do que isso aqui me aproxima, né? Então, primeira visão que eu trago para vocês é o julgamento que a gente dá para a sociedade, para as outras pessoas, colocando elas em caixinhas, muitas vezes para nos elevarmos, muitas vezes para nos colocarmos, então, como esses deuses do Olimpo, como eu disse para vocês, tá? Então, o julgamento muitas vezes nos afasta das pessoas e nos coloca numa falsa sensação de sermos melhores que os outros, ou de estarmos acima que as outras pessoas. O julgamento sempre vai colocar um polo muito mais elevado que o outro. E eu sempre venho falando para vocês, né, não só nos vídeos aqui de personagens, mas nos outros, sobre trazer esse equilíbrio. Como é que eu trago esse equilíbrio? Primeiro, me questionar. Por que eu estou trazendo esses julgamentos para minha mente? E depois me abrir a possibilidade de ouvir o outro, a possibilidade de compreender o mundo daquela pessoa. Porque assim eu me abro também para
as infinitas possibilidades que a vida pode me proporcionar. Então, todas as vezes que eu tenho muitos julgamentos dentro de mim, eu me privo, eu me fecho às tamanhas realidades que eu posso viver, porque eu estou dizendo que só uma possibilidade é possível ser vivida, tá? Esse é um ponto que eu queria trazer para vocês. O outro é, o Steve teve que ouvir que ele era um monstro, por isso até o nome do filme, né? Logo, acho que nos primeiros minutos ali do filme, ele é apontado como um monstro, por conta do homicídio e tudo mais que aconteceu seguido desse assalto, em que ele está dizendo que o julgamento está dizendo, né, que ele é cúmplice, né, daquele assalto. E aí o que acontece? Ele ouve tanto isso que ele começa a se questionar. No final do filme aparece o que no longo do filme, né? Ao longo do filme vai aparecendo apenas o antes, como era a vida dele antes, e vai aparecendo o julgamento. Aparece a vida dele antes e o julgamento. Não aparece pra gente aqui, telespectador, o que realmente aconteceu nesse assalto, né? Vai aparecer isso mais lá no final. Então a gente vê, né? Eu vou trazer spoilers pra vocês. A gente vê então que ele não é condenado. O júri considera ele como sendo, então, inocente. E aí aparece a cena. E na hora que aparece a cena, e a gente ali assistindo, vendo a vida dele, vendo que ele é uma pessoa que tá ali tentando conquistar o espaço dele, ele quer ser cineasta e tudo mais. E quando a gente vê aquela cena, quando a gente compreende a vida dele e a gente vê a cena do que realmente aconteceu, dá margem para algumas interpretações. E a frase que ele utiliza no final é: agora você decide se eu sou ou se eu não sou um monstro. E então eu convido vocês a assistirem o filme, toda a história, para vocês decidirem o que é que vocês acham sobre isso. O que é que tem dentro de nós que faz com que a gente diga que ele realmente foi culpado ou que ele não foi culpado, ele fez isso para sobreviver, ou ele teve essa atitude sem saber o que ele estava realmente fazendo. Então dá margem para várias interpretações, né? E ali ele mesmo diz que por muito tempo, né, ele vai contando isso, ele fala que por muito tempo ele não dorme achando que ele era realmente culpado. E é esse ponto que eu quero trazer para vocês. Quando a gente se julga, às vezes, num ponto, ouvindo as vozes da sociedade, ouvindo as referências familiares, enfim, tantas coisas, né? Aquele bombardeio de informação que a gente vai tendo, a gente compra essa ideia, muitas vezes a gente acaba, inclusive, entrando nesse jogo. E a gente acaba também, se alguém diz pra você assim, por exemplo: nossa, como você tá feio hoje, como você tá gordo, como você tá não sei o quê, mas que você não se sinta assim, você começa a se questionar se você realmente tá assim. E se uma outra pessoa afirma isso, você diz: opa, peraí, então eu realmente sou essa pessoa. E você compra essa ideia. Não passa pela nossa percepção que nós temos o direito de nos olharmos, né, com todo respeito, com todo carinho, e compreendermos se nós somos ou não somos isso. A gente simplesmente vê tantas pessoas falando coisas sobre como que deveria ser, como uma pessoa deveria se comportar, como ela deveria fazer, e a gente faz alguma coisa contrária a isso, a gente se julga e a gente priva a nossa liberdade de sermos quem nós somos, de sermos felizes, de estarmos no aqui e no agora e conquistarmos essa felicidade. Tenho falado muito, inclusive, nos vídeos, sobre essa busca ideal da felicidade. O julgamento nos afasta disso, porque é como se hoje, com as ferramentas que nós temos, com como nós somos, fosse impossível nós sermos felizes, porque é preciso que eu tenha isso, que eu seja aquilo. E aí eu me olho, fico me julgando num lugar de inferior às outras pessoas, num lugar de comparação, e eu não consigo conquistar essa felicidade no aqui e no agora. Fico colocando ela lá distante de mim. Então o ponto aqui é: quantas vezes eu compro a ideia das outras pessoas sobre como deve ser a minha vida, sobre quem realmente eu sou, né? Compro essas informações e acredito que eu sou realmente aquilo. E aí você, né? Quantas pessoas eu não atendo e diz assim: eu sinto que eu sou isso, isso, isso. Eu olho pra ela e falo: mas e se a gente olhar para esse ponto de vista? Ela fala: nossa, eu nunca me olhei desse jeito, nunca me vi desse jeito. Ela comprou tão fortemente aquela ideia que ela acredita que ela é aquela ideia. Então, vamos nos colocar numa postura de nos olharmos com carinho, com respeito e nos questionarmos do porquê nós nos vemos desse jeito. Porque muitas vezes nós nos criticamos, nós nos julgamos e nos colocamos lá para baixo, para caber no mundo de quem? Para caber na caixinha de quem? Né? E às vezes a gente faz tantos movimentos para caber nessa sociedade, para caber na caixinha das pessoas, e acabamos que às vezes nem cabemos. A gente pode fazer movimentos que forem e a pessoa falar assim: você ainda precisa fazer isso. Não, mas tem que aperfeiçoar isso aqui. Mas tem que isso aqui. Então, como se a gente tivesse nessa eterna insatisfação sobre nós mesmos. Então, inclusive, com o personagem Steve, acontece isso, e ele fala isso, né? Que ele vai, na hora que ele vai dormir, ele sente aquela culpa, como se ele não devesse ter sido inocentado, como se ele talvez não devesse estar ali. Embora
né? Eu não estou dizendo aqui se ele deveria ou se ele não deveria. Eu vou deixar vocês fazerem essas interpretações. Vou deixar você sentir o filme, você olhar esse personagem, você olhar toda a trama, toda a história e no final você entender. Ele é culpado? Ele não é culpado? Ele deveria ter sido preso ou não? Ele não deveria ter sido preso? Qual a interpretação que você dá sobre isso? As interpretações, os julgamentos sempre vão passar pelas referências que cada uma das pessoas tem. Então, por exemplo, se eu falar que algo é certo dessa forma e eu for levar isso para uma outra cultura, para um outro país, talvez a pessoa me olhe e fala, você tá louca, né? Você tá louca de que você vai fazer isso aqui, né, nessa cultura onde isso daqui não é certo, isso aqui é considerado super errado. Então, dependendo da sua cultura, da sua visão de mundo, da forma como você cresceu, que você viveu, de todas as suas experiências, a carga que você carrega sobre a vida, você vai dar uma interpretação. Então, eu tive as minhas próprias interpretações, e não vou falá-las aqui pra vocês, né, sobre o que eu pensei ali no final do filme, se ele era ou não era, deveria ser ou não deveria ser condenado, para que vocês não se sintam influenciados pela minha opinião, mas que vocês mesmos tenham a sua própria opinião e observem esses julgamentos. Da onde vem o seu julgamento? Quando eu observei, lembrando que eu tô aqui fora, então às vezes o cachorro vai latir, bichinhos vão passar, né? Então vocês mesmos começarem a se perguntar, de onde vem esse meu julgamento? Por que eu acredito, se vocês acharam que ele devia ser condenado? Por que eu acredito que ele deveria ser condenado, né? De onde vem essa minha vontade de achar que aquela atitude dele deveria sim ser preso, né? Ou se você acha que ele não deveria ser, da onde vem essa referência minha? Da onde vem esse meu julgamento? Quantas vezes se eu acredito que ele deveria ser preso, quantas vezes eu me aprisiono? Se ele ser livre, quantas vezes eu me torno, às vezes, tão livre numa situação que eu perco a mão, né? Se questionem. Tragam para vocês essas observações sobre como os julgamentos podem nos prender. Acho que falei muito, acho que esse foi o vídeo mais longo aqui que eu fiz sobre interpretação, mas porque realmente o filme mostra muito essa questão do julgamento e como esses julgamentos influenciam tanto que a gente compra essa ideia e leva isso para nossa vida, nos aprisionando, nos sentimos muitas vezes cansados, sobrecarregados e mais porque a gente comprou a ideia do outro do que a gente realmente se questiona sobre quem nós realmente somos. Lembrando que se você gostou desse vídeo, então você pode compartilhar esse vídeo com outras pessoas, deixa aqui o seu like e também se inscreve aqui no canal para você poder receber informações sobre postagens que eu vou colocando aqui semanalmente para vocês. Tá joia? E vamos para nossa próxima leitura. Um beijo!